agora o Zé Gatinho me trouxe aqui algumas dúvidas dos seus seguidores sobre a Covid-19 e que eu vou ter grande prazer em responder, até porque é aqui o nosso Instagramer, né, mais famoso e que, olha só, a dedicação que ele tem aos seus seguidores, que eu acho isso fantástico, porque se as pessoas têm dúvidas, podem enviar e que ele vai buscar conhecer, porque ele é um rapaz inteligente, instruído, curioso e que ele entrevista contadores, médicos, advogados e cada profissional tem um pouquinho para agregar na vida de alguém, não é verdade? E que pode fazer a diferença aí na vida dos seus seguidores. O que eles querem saber? Conte para mim. Então, na verdade, assim, agora nessa pandemia, tá surgindo muitas dúvidas, né? Sim. Porque existe o home office, mas existem muitas funções, muitos empregos que você não consegue fazer home office. Você tem que estar trabalhando. Então, muita gente perguntou, Zé, como que funciona quando eu pego esse Covid, né, esse vírus tão ruim que a gente está tendo? E daí eu vou ler aqui até o que mandaram para mim, ó. As pessoas têm dúvidas sobre o assunto. Caso esteja desempregado, como deve proceder caso de contrair o Covid? Então, se a pessoa está trabalhando, ela contraiu o Covid. Ela não sabe se ela contraiu em casa ou no serviço. Então, essa é uma das dúvidas, tá? Se tiver certeza que contraiu dentro do ambiente de trabalho, como deve proceder? Tem que avisar o meu empregador, olha, eu peguei aqui dentro, ou não, entendeu? Como que ele vai saber isso? E outras, por exemplo, comunicação de acidente de trabalho, se como é que eu vou falar? Ele pode ter o auxílio doença, estou de Covid, 15 dias. O meu empregador ele tem que me pagar, ou ele pode parar de pagar, ou ele pode me mandar embora, entendeu? Então, assim, todas essas dúvidas que eles queriam... muitas dúvidas, então, eu queria que você resumisse para a gente aí, como que funciona se quando eu pego o Covid, eu tenho que ficar em casa. Ele vai me pagar, não vai me pagar, se ele pode me mandar embora, se ele não pode, basicamente então, isso. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos para um ponto onde a pessoa ela é autônomo, ela não está empregada com carteira registrada, certo? E ela paga o canezinho do INSS. Isso. Ele é segurado da Previdência Social, certo? Então, nesse caso, se ele contraiu a Covid e ele teve que ficar aí, foi internado, ou se ele tem um laudo médico dizendo que ele tem que ser afastado das suas atividades normais, ele pode buscar no site do INSS, que é Meu INSS, dar entrada no auxílio doença. Então, olha só, ele não está empregado, mas ele é segurado da Previdência Social, porque ele paga o INSS dele. Isso. Tá? É um pedreiro autônomo, é um arquiteto autônomo, certo? Você é um influencer autônomo, né? Vamos dizer que você tem um problema de saúde, você paga o INSS no canezinho, né? Como você contribui, então você vai ter direito ao auxílio doença. Certo. Aí provavelmente vai ter uma perícia, você vai ter que passar por ela, ou se você, vamos dizer que você esteja internado, a sua família vai, de repente, estar enviando para o site do INSS toda a documentação, o laudo médico, o laudo dos exames, e aí você vai começar a receber. Às vezes demora um pouquinho, mas quando recebe, recebe todo atrasado. Tá. Então, esse é um ponto. Agora, se a pessoa está empregada com carteira registrada e ela pega a Covid, nos primeiros 15 dias ela vai ter que ficar afastada obrigatoriamente do trabalho, certo? Porque não tem jeito, não interessa se ela pegou no ambiente de trabalho, se ela pegou no ônibus, né, no busão, se ela pegou ali no passeio que ela fez, na festinha clandestina, não interessa. Ela vai ficar afastada do trabalho para não contaminar ninguém, para evitar o contágio. E os primeiros 15 dias, quem vai pagar é o patrão. Certo. Depois disso, se for mais de 15 dias, então já dá entrada no INSS para receber o auxílio doença, como o autônomo lá recebeu. E como qualquer outra doença. Como qualquer se eu pego um atestado, outra doença. Se eu pego um atestado mais de 14 dias, eu já entro no INSS. Já entra no INSS para receber o auxílio doença. Isso. Agora, existem algumas atividades onde há a presunção de que você contraiu a Covid naquele ambiente. Tá? Então, por exemplo, um ambiente hospitalar.
Sim. um ambiente de laboratório, né, de exames. Existe a presunção de que você pegou ali. Se pegou no ambiente de trabalho, contraiu no ambiente de trabalho o Covid, aí, nesse caso, o empregador tem que emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, porque aí não é mais uma doença comum como qualquer outra. Entendi. É uma doença do trabalho que foi contraída no ambiente de trabalho. Com a CAT, aí dá entrada no INSS, né? Se demorar mais de 15 dias, dá entrada no INSS no auxílio doença acidentário, que é um benefício diferente. Esse benefício do auxílio doença acidentário vai trazer como consequência uma indenização para o empregado, que é a estabilidade provisória no emprego por 12 meses, a partir da alta do INSS. Então, muito bem, ele contraiu a Covid, ele é um enfermeiro, vamos dar um exemplo mais simples possível, lógico, sem maiores delongas. É um enfermeiro, pegou, contraiu a Covid no ambiente de trabalho, teve que ser internado, teve que ser entubado, está ali, né, tentando sobreviver. Então, ele vai ter, o hospital vai ter que emitir a CAT, ele vai ter direito ao auxílio doença acidentário, e aí quando ele tiver alta do INSS, ele retoma as atividades normais dele dentro da empresa. Entendi. Porém, aí ele vai ter estabilidade por 12 meses. Após esses 12 meses, aí ele pode ser até demitido. Entendi. Agora, mas não pode ser demitido de jeito nenhum? Gente, lógico que não, né? Vamos dizer, se ele comete um erro grave, ele pode ser demitido por justa causa. Sim. A justa causa quebra essa estabilidade. Lógico. Ok? Mas normalmente não pode. Mas se não tiver uma causa... Se não tiver uma causa, não pode. Se o empregador demitir antes do final dessa estabilidade de 12 meses, tem que indenizá-lo por todo esse período. E vamos dizer que ele tem plano médico. Posso dizer, então, que comparado, por exemplo, uma licença maternidade? É a mesma estabilidade. Mesma estabilidade provisória. Só que meses, a natureza é diferente. Sim, mas não pode. Então não pode. Estabilidade provisória no emprego. Exato, tá bom. Tá? Não pode demitir, salvo por justa causa. Lógico. E se ele tiver plano médico, ele for demitido, além de ser indenizado, ele também tem o direito ao plano médico durante todo o período que ele estaria com a estabilidade. Entendi. Entendeu? Acho que uma outra pergunta que me fizeram, se eu não me engano, é se a pessoa contraiu a Covid no ambiente de trabalho. Não tem certeza se foi no ambiente de trabalho ou se foi em dentro da família, por exemplo. E está internada. Vai receber o auxílio doença, não é acidentário, porque pegou a Covid, como qualquer um de nós poderíamos contrair. Isso. Certo? Nesse caso, perguntaram se o empregador pode retirar o plano médico antes dele retornar. Não pode, gente. Não pode retirar o plano médico. Só uma pergunta, eu não sei se... Então, assim, vamos supor, eu chego hoje, você é minha chefe. Certo. Chego hoje e falo assim, deu positivo aqui, tô indo pra casa. Aí não precisava nem vir, né? Podia mandar um e-mail. Mas... tô indo pra casa. Certo. Tá bom. Chega amanhã, você me manda embora, pode? Não pode. Não pode. Mesmo se eu... Por exemplo, ele não sabe se eu peguei no serviço ou em casa. Veja bem, se você está com a Covid, você está com o atestado. Se você apresentou o atestado... Então, a empresa não pode, não pode, a não ser que seja por justa causa. Então tá bom. Entendeu? Agora, vamos dizer que seja um atestado falso, né? Entendeu? Vai ter um monte de coisa, né? Aí já é outra história. Isso, mas se apresentou o atestado, vai ficar afastado. Quando retornar, aí sim. Entendeu? Agora, por exemplo, se retornar antes dos 15 dias, o médico deu 10 dias de afastamento só, tá? Aí você retorna ao trabalho. Aí o seu empregador pode até demitir você, porque você contraiu naquela festinha clandestina que ele viu no seu Facebook.
Ah, entendi. Lógico que ele pode mandar embora. Aham, tá bom. Tá? Então, tem isso também. Mas muito essa da estabilidade aí eu não sabia, não. Da estabilidade. Isso daí muita gente deve ter passado e não sabia. Agora, vamos dizer que seja uma empresa que não esteja cuidando do seu ambiente de trabalho como deveria. Isso. Não está proporcionando o isolamento entre os funcionários, né, distanciamento mínimo, uso de máscaras obrigatório, né, álcool gel à disposição de todos, tá? Nesse caso, o empregado que contraiu a Covid, ele pode fazer prova de que ele contraiu naquele ambiente, até porque ele contraiu e 10 funcionários da mesma seção dele também contraíram. E aí ele consegue comprovar. Nesse caso, os tribunais estão até colocando como ônus, ou seja, como obrigação da empresa, comprovar que ela tomou todos os cuidados. Entendi. Porque se ficar comprovado que ela não tomou todos os cuidados, isso pode gerar, além da emissão da CAT, além da estabilidade provisória, porque daí é doença do trabalho, né? Se pegou lá no trabalho, é doença do trabalho. A empresa ainda pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais a esse funcionário, como aconteceu com a JBL lá no Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, veja bem, normalmente, para você comprovar uma doença do trabalho, tem que ter uma perícia naquele ambiente do trabalho, né, pela Justiça do Trabalho, e ficar comprovado que aquele ambiente era insalubre, que a pessoa, ela contraiu a doença lá ou ela teve o problema lá. Certo. Certo? Porém, se já existe, não precisa, nesse caso, a empresa ser uma empresa de risco cuja atividade seja, já tenha esse risco, como um hospital, um laboratório. Entendi. Como a JBL é um frigorífico e foi condenada. E teve, inclusive, ação civil pública, teve multa, né, da Secretaria de Relação do Trabalho. Então, as empresas têm que tomar muito cuidado com o seu ambiente para que ela não seja, então, condenada como a causadora desse problema de contrair a Covid, porque aí ela vai ter que responder por tudo isso que a gente está conversando. Porque entra naquele caso, assim, de, por exemplo, você fazer festinha clandestina. Você entra naquela parte que você está disseminando o vírus. Sim. Uma empresa que não está tomando cuidados, ela está fazendo a mesma coisa. Né? Está disseminando o vírus, porque você, não tem álcool em gel para os funcionários, aglomera todos os funcionários. Coloca os operadores um do lado do outro para fazer. E agora uma última notícia que os tribunais agora têm entendido dessa forma, para a gente fechar, é o seguinte: estão admitindo a doença do trabalho in itinere, ou seja, no percurso do trabalho, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não é mais considerado hora à disposição do empregador. Mas a doença do trabalho pode ser, sim, contraída no ônibus que trouxe o funcionário para a empresa ou que levou. Então, se ficar considerado que ali era um ambiente insalubre, que não estava sendo tomado todos os cuidados. Já tem decisão recente do TST nesse sentido. Mas porque imagina, entendeu? Você vê, todo dia sai no jornal os ônibus e os metrôs em São Paulo. Respondemos as perguntas dos seus seguidores? Tudo. Que bom. Até mais, deu até um plus pra gente. Fico muito feliz. Zé, nós estamos no final do nosso programa, passou assim a jato. Eu queria que em um minutinho você deixasse aqui uma mensagem para todos esses jovens, para todos esses telespectadores, esses internautas que estão nos assistindo sobre ser influência. O que é que você pode mudar na vida das pessoas e a responsabilidade que você tem nisso? Bem, eu acredito que, primeiramente, que se você quer ser um influenciador, você consegue, você pode ser, é só começar devagarzinho que você vai conseguir. Não precisa passar a perna em ninguém, fazer falcatruas nenhuma, você vai conseguir, é só ir devagar. E outra, mantenha o seu foco, se você quer realmente definir um foco para o seu Instagram, defina e corra atrás. Eu acho que basicamente é isso, a gente não precisa dar trabalho nenhum para ninguém, a gente só fazendo o nosso trabalho você vai conseguir atingir os seus objetivos.
Muito bem. E a responsabilidade sobre o que você influencia na vida das pessoas? Existe muito grande a responsabilidade, porque ao mesmo tempo que você pode falar coisas boas, você pode falar coisa ruim, né? Então, assim, mesmo, por exemplo, fazer propaganda de uma bebida alcoólica, você quer dizer que você está estimulando pessoas a beberem bebida alcoólica. Você tem todo esse cuidado, Zé? Tem. Olha que beleza. Zé, você é uma graça, meu amigo. Muito obrigada, viu? Obrigada pelas perguntas, inclusive. Lógico, né? obrigado. Tenho um grande prazer em quando responder. Precisar, estamos aí. Tá certo. Gente, um grande beijo para todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Um beijo lá para todo o pessoal do Estúdio Dona Isabel Rego, Joel, Isabel, todas as meninas lá, ao Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, especializado em próteses e responsável aqui pelo nosso sorriso, pelas lentes de contato dentais, a Goldfinger, né? Um abraço para o Lucas e para a Daniela ali da Praça Dom Epaminondas em Taubaté, e para a Casa Comfort. Um grande beijo, que tem todos os produtos veganos, os produtos orgânicos, coisas assim maravilhosas, tratamentos terapêuticos divinos. Beijo para a Mônica, para a Simone e para a Amanda. Fiquem com Deus, até a próxima.